Está aqui, não sei se você gostaria de entrar nessa área ou não, a questão do autismo. Gostaria de falar sobre? Poderia. Pode falar, você é autista, não é isso? Isso. Qual grau? Nível 1 de suporte. Nível 1, grau não, nível 1 de suporte. Grau era nomenclatura antiga. Tem quantos anos você? 19. 19. Você descobriu com quantos anos? Rapaz, com quantos anos? Lembra? Tem muito tempo ou tem pouco tempo? Rapaz, tem tempo. Tem tempo. Tem tempo. Descobriu como? Na escola, em casa com a família, como foi? Em casa e na escola também. Em casa e na escola. Na verdade, eu vou voltar um pouco mais atrás e falar um pouco mais da minha história. Foi o seguinte... Você é daqui no entroncamento de Jabaquara? Entroncamento. Daqui no entroncamento, sim. Assim, quando a minha mãe estava grávida, isso muito tempo atrás, os médicos tinham uma certa preocupação que eu não andasse nem falasse. Assim, para os médicos eu era surdo e mudo. Aí um tempo passou, foi fazendo... Minha mãe, quando estava grávida de mim, fez bastante exame. Aí no dia do meu nascimento, graças a Deus, eu nasci falando, ouvindo tudo direitinho. Aí um tempo depois foi percebendo meu comportamento um pouco mais diferente. Porque eu não demorei muito a andar, assim, já estava fazendo assim, algumas coisas. Ou seja, eu era um pouco mais para frente. Aí foi percebendo a diferença do meu comportamento. Aí, tanto em casa como na escola, aí minha mãe foi nos psicólogos, fez todos os exames direitinho. Aí me diagnosticaram com autismo, isso na época. Aí, um bom tempo depois, eu comecei a frequentar um lugar especial. No caso, lá em Jequié, eu não sei se ainda funciona a Entregali. Entregali, esse é o nome? Eu não tenho certeza se ainda funciona, mas... Não funciona mais não. Não funciona mais não? Sim. Você pode continuar. Não funciona mais não, é? Não, me disseram que fechou aquela parte. Eles renova, né? Uhum. Então eles fazem... acaba mudando a nomenclatura, ampliando, né? Tá bom. Tá bom. Se fechou mudando a nomenclatura, depois eu confiro. Aí eu fiquei frequentando lá um tempo e foi no mesmo tempo que minha mãe estava fazendo a faculdade de matemática. Ou seja, eu ia com ela pra Jequié, ficava lá o dia todo e fazia várias atividades para ter um diagnóstico um pouco mais preciso, porque naquela época demorava. Demorava bastante. Aí foi fazendo alguns exames, foi fazendo outros, descobriu realmente que eu tinha autismo confirmado. Depois disso as coisas meio que se acalmaram certamente. Certamente as coisas começaram a se acalmar, não estava ainda perfeitamente, porque eu olhava para as outras crianças e percebia que eu era bem mais diferente. Você mesmo percebe, né? Eu não era como as outras crianças. Ou seja, meu mundo é diferente do mundo dos outros. Meu mundo era diferente. Então eu não tinha várias amizades na época. Eu andava bem... Como é que digamos? Eu andava com poucos amigos. Eu tinha poucos amigos na escola. Quando eu estudava ali pelo quarto até o nono ano, as coisas eram diferentes. Sabe, eu não me enturmava muito bem. Aí, um tempo depois, eu comecei a me destacar um pouco na música. Meu pai tinha uma bateria vermelha ele tocava. Aí, com meus 4 anos, eu comecei a tocar bateria bastante. Eu passava o dia todo tocando bateria. Aí ele vendeu. Aí, meu interesse por música tinha dado uma esfriada. Até comprar meu violão com 11 anos e começar a aprender um pouco e começar a me enturmar. Você aprendeu só ou aprendeu com alguém? Aprendi com os professores, com um professor de música na época, e isso começou a me enturmar um pouco mais. Aí eu comecei a aumentar mais a minha lista de amigos. Aí, um tempo depois, lá por os meus 13 anos, meu pai me deu a minha primeira guitarra, que eu tenho até hoje. Aquela guitarra eu não vendo, não empresto pra ninguém. Aquele dali é meu xodó. Eu durmo abraçado com ela. Imagino. Aí eu comecei a me aprofundar um pouco mais com música. Isso foi na época da pandemia. A pandemia. Aí, trancado em casa, comecei a estudar música. Comecei a estudar bastante. Aí
eu me interessei por um estilo musical, rock. Aí comecei a estudar bastante tudo sobre rock, tudo mesmo. Foi na época que tinha lançado o filme do Queen, no caso Bohemian Rhapsody. Eu gostei daquele filme, eu assisti aquele filme todo dia. Bohemian Rhapsody eu gostava bastante. Aí eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre a banda, sobre tudo. Aí foi só alegria. Aí quando acabou a pandemia, eu tinha me matriculado. Pode falar o nome da escola? Pode, fique à vontade. Eu tinha ido pro Pio. Aí, pro Pio 12, aí as coisas começaram a ficar mais diferentes. Porque a maioria lá do pessoal era bem... Seja bem-vindo, aqui você será aceito. Ou seja, lá eu comecei a me destacar um pouco mais, porque eu tinha conhecimento agora sobre rock. Ou seja, eu não ia entrar totalmente a leigo. Rock é um estilo que quase todo mundo conhece. Isso foi me destacando um pouco mais, eu fui ficando mais confiante. Até ter um show de talentos lá no Pio, que eu participei, ganhei. Aí aquilo dali foi maravilhoso para você. Lá também, na época, ia ter uma outra competição também sobre música, no caso, composição autoral. Eu fiquei pensando aqui, rapaz, pensando aqui alto, rapaz, se eu fizesse uma música pra competir, hein, velho? Pô, aquilo dali ficou na minha cabeça. Eu fui pesquisar um pouco mais de como produzir uma música, tudo mais. Aí, produzi uma música. E ficou maravilhoso. Sabe, tudo, eu aprendi um pouco mais sobre a função de baixo, função de bateria, tudo, guitarra 1, guitarra base, solo. E fiz uma música que também ganhou. E aí por aí acendeu minha paixão pra música. Música. Então seu foco é música. Aí... E rock em especial. Aí um tempo depois... Isso já foi no final do terceiro ano, todo mundo ali preocupado com o que vai fazer da vida. Eu confesso que eu fiquei bem preocupado com o que eu vou fazer da vida, o que eu vou fazer. Aí eu pensei, sei lá o que eu vou fazer da vida, contando que eu possa tocar guitarra, fazer música, eu vou encontrar a minha vocação. Aí depois de ter feito o Enem, tudo isso, fiquei bem preocupado com o que eu ia fazer da vida, então, vou trabalhar com música. Eu gosto de música, gosto de ensinar música para as outras pessoas, então vai ser isso que eu vou ser. Professor de música, produzir música, tudo relacionado à música. E além dessa primeira que você fez mais músicas depois disso? Rapaz, depois que eu fiz essa... Qual o nome dela? Qual o título dela? Rapaz, o título dela, qual foi o nome que eu dei pra ela mesmo? Acho que foi alguma coisa... Mestre do Metal. Foi essa que eu coloquei. Aí depois que eu fiz essa, nunca mais parei de fazer. Já tem quantas composições, lembra? Rapaz, acho que umas 20, 30. 20. E você toca elas... Tem alguma gravada no YouTube, alguma coisa assim? Rapaz, gravada no YouTube já tem. Já tem? Já tem. Tem um canal no YouTube você? Tenho, Mestre Victor. Mestre Victor. Tá no YouTube. Além do YouTube tem Instagram, Facebook. Tem um Instagram, Facebook. Como é que te encontram lá? Muito bem, meu Instagram meu Insta é Mestre Victor. Meu Facebook acho que é Victor Moura no caso, e no TikTok Mestre Victor também. Pronto, então lá as pessoas podem acompanhar suas composições, suas apresentações no mundo da música. Depois vou dar uma olhada. Continuando aí, depois de um tempo eu entrei na faculdade de música, licenciatura no caso, pra... Na UESB? Hã? Na UESB? Não, é na Unifatese no caso. Unifatese, sim. Pra ser licenciado mesmo, ensinar para as outras pessoas sobre música. E durante boa parte de 2024 eu me dediquei a isso. Não, boa parte de 2024 eu dei uma esfriada no caso. Deu uma descansada. Deu uma descansada. Deu uma descansada para poder pensar o que eu vou fazer.
Aí, nessa coisa de estudo, de faz música, minha mãe me deu a ideia de fazer um projeto. Fazer um projeto para as pessoas autistas aprenderem violão, no caso. E isso ficou na minha mente, velho, porque, porra, rapaz, eu fiquei com isso na mente porque é o seguinte, na época que eu era criança autista, não tinha muita dessas coisas que eu tô vendo hoje. Sabe, muita coisa que eu tô vendo hoje no meio dos autistas, na minha época não tinha isso. Pô, hoje em dia os autistas tem crachá, que eu vou até fazer o meu. Pô, tinha crachá. Na minha época não tinha isso. Na minha época ser autista era quase que motivo de ser vergonha. Então... Sofre bullying na escola, né? Gozações, sofre. Uhum. Então, eu fiquei com isso na mente. Então, eu fiz esse projeto, apresentei para Ney Filho. Ele encaminhou para Joantes, o secretário da Cultura. Isso. E tá aí rodando. E tá aqui até hoje. Muito bem. E tá aí você já passando esse legado para outras pessoas. É bacana. Foi indicação de Joandas. Foi, né? Foi. Ótimo, muito bom. Gente, olha, nosso agradecimento aqui a vocês. Já são 13h26. Vânia, um abraço para você. Vitor também. Obrigado aqui por ter compartilhado um pouquinho da sua história, mostrando aí para muita gente que ainda tem estereotipos, né, com a questão do autismo. Porque um dia, né, uma pessoa me disse, autismo, aquelas pessoas que ficam lá se batendo. Olha, não é assim não, gente. Não é assim não, isso é um estereotipo, isso é uma ideia pré-concebida a respeito. Uma autista é uma pessoa com capacidade, né? Ela é uma pessoa com capacidade de fazer muita coisa na vida e muita coisa bem. E aí eu falei isso para ele, eu disse, olha, já ouviu falar de Isaac Newton? Existe a possibilidade, né? Existe a possibilidade, a persistência. E de tantos outros da história, a exemplo de Beethoven também, da música, né, que há possibilidade também. Óbvio que hoje se trabalha com possibilidade, ninguém pode ter uma certeza, mas existem coisas que era costume dele fazer, né? Enfim, ou seja, tem aquela história também, né, João, a persistência de muita gente no passado. Por exemplo, vamos jogar aqui uma laranja e vamos verificar a queda, o tempo de queda. Para as pessoas daquela época tidas como normal, é uma loucura. Alguém jogar uma laranja de cima de um prédio e calcular o tempo que ela vai levar até chegar embaixo. Exatamente. Mas graças a isso mudou o mundo, né? A essa descoberta. Então, era um autista. Né? Então a gente pode ver que são pessoas que precisam ser respeitadas nas suas... E são muito inteligentes, eu acho. São inteligentes e precisam ser respeitadas nas suas peculiaridades. Se ela não quer participar de um grupo de pessoas, ela tem direito de não participar. E ninguém pode forçar a pessoa ter que participar de alguma coisa. Então é isso, gente. Mas no mais é isso aí. E a gente agradece a você, viu, Vitor? Porque o seu exemplo aqui, você falando, vai ajudar muita gente a entender melhor o assunto. Vai ajudar muitas pessoas que têm aí um estereotipo, que têm um prejuízo, né, um pré-julgamento a respeito do assunto, a entender que não. Que é uma pessoa com todas as suas capacidades, inclusive que o Vitor está aqui mostrando para vocês. Conhecimento de história, conhecimento de música, já compositor, compõe a própria música, toca o seu próprio instrumento, faz sua própria música, tem seu canal na internet e está fazendo um projeto, participando de um projeto de transmitir esses valores para outras pessoas. Então é isso aí. Nosso agradecimento. Mais alguma coisa a colocar? Fique à vontade.